meus irmãos e minhas irmãs. Eu venho neste momento, neste domingo, te desejar um domingo abençoado, maravilhoso, na presença do Senhor. Uma semana maravilhosa para você, para tua casa, para tua família. Nós já estamos praticamente nas últimas semanas, no último mês do ano de 2020. Esse ano foi um ano muito difícil, um ano de muitas dificuldades, de muitas provações, tristeza para todos nós. Mas também foi um ano de superação. Foi um ano que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos fortaleceu. Diante de tantas dificuldades que nós passamos, nós permanecemos de pé, porque o Senhor esteve conosco. Eu quero deixar para a meditação da tua vida dois versos do Salmo 27. O primeiro verso é o verso que inicia o Salmo e o verso que encerra o Salmo. O verso 1 e o verso 14 do Salmo 27. O verso 1 diz assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Esse salmo, meus irmãos, salmo de Davi, o grande rei de Israel, o grande poeta de Israel. O título que colocaram nesse salmo, quem fez a tradução da Bíblia colocou, diz assim: confiança em Deus. Esse salmo ele vai falar sobre a confiança em Deus. Essa semana eu trouxe uma palavra aqui, um vídeo, que eu falei sobre esperar, sobre confiar em Deus. A nossa confiança, a nossa esperança, ela tem que estar em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que se a gente esperar em político, se a gente esperar em pastor, se a gente esperar na família, muitas vezes a gente se decepciona, a gente sofre. Mas quando a nossa confiança ela está pautada em Deus, no Senhor Jesus Cristo, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. A gente conhece a palavra de Deus, a Bíblia nos conta exemplo de homens e mulheres que passaram por tantas lutas, tantas dificuldades, mas eles confiaram em Deus. Mas viveram, passaram momentos muito difíceis. Confiaram em Deus e foram vitoriosos. Confiaram em Deus e foram mais que vencedores. E eles são exemplos para nós. E nós precisamos confiar em Deus. E aí ele começa o verso 1 dizendo: o Senhor é minha luz. Ele afirma: Deus é minha luz. Irmãos, nós vivemos um mundo de trevas. Trazendo para os dias de hoje, Nós vivemos um mundo de trevas. Mas o Senhor é a nossa luz. O mundo está em trevas, irmão. O mundo está vivendo longe de Deus. Nós vivemos tantas coisas que entristece nosso coração, No meio da política, no meio da sociedade. A sociedade está um caos. No meio da família, muitas vezes até no meio da igreja, nós temos tantas coisas, tantos absurdos. Mas a nossa luz é o Senhor. Jesus é a luz do mundo. Ele é minha luz, Ele é tua luz. Aí o salmista continua: o Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Davi, irmãos, ele viveu muitos anos, séculos antes de Jesus. Só que ele já sabia, ele sabia que o Salvador, que o Messias viria. E ele sabia quem que era a salvação dele. E hoje nós temos Jesus. Jesus já veio a esse mundo. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele foi ao céu, em breve virá nos buscar. Ele é a nossa salvação. Nós temos o Salvador. O mundo, irmãos, as pessoas do mundo andam de um lado para o outro, procurando a paz, procurando algo para preencher o coração dela. E nós temos as pessoas com vazio no coração, procurando algo que venha preencher. E nós temos quem preenche esse vazio no nosso coração. É Jesus Cristo. A nossa salvação. A nossa salvação. O nosso refúgio. O Senhor é minha luz, é minha salvação. É a força da minha vida. O Senhor é a nossa força, meus irmãos. A gente vê, esse ano eu vi casos de homens e mulheres de Deus que perderam ente querido, perderam pai, perderam mãe, perderam emprego, perderam tantas coisas e permanece de pé. Aí você pergunta: mas por que essa pessoa permanece de pé com tantas dificuldades, com tanta tristeza que ela passou? Porque o Senhor é a força dela, o Senhor que a sustenta. O Senhor é a força dela, o Senhor é minha força, o Senhor é a tua força. Diante de tantas coisas que nós passamos neste ano, o Senhor, Ele é a nossa força. Nós permanecemos de pé, porque Ele nos sustenta. De quem me recearei? Ele pergunta: quem que pode me derrubar? Quem que eu vou temer? Ninguém.
porque mais sorte é o Senhor que está conosco do que o inimigo que está lá fora. Passamos tantas coisas, mas o Senhor, Ele continua conosco. Mas para Ele estar conosco, nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos levar uma vida reta na presença dEle. E aí, assim o salmista Davi começa esse salmo. E ele encerra no verso 14, dizendo assim: espera no Senhor. Ele vai dizendo, ele vai encerrar o salmo, ele diz: espere no Senhor. Espera, confia no Senhor. É difícil esperar. A gente quer tudo no nosso tempo, que nem hoje em dia nós vivemos na sociedade do delivery, né? Ainda mais no momento de pandemia, o delivery ajudou bastante. Nós vivemos uma sociedade do delivery, que nós queremos pedir, já queremos receber. Mas com Deus não é assim. Com Deus nós temos que confiar. Em Deus nós temos que esperar nele. Espera, aquele que espera sempre alcança. Nós vivemos numa sociedade imediatista, que nós queremos as coisas por imediato. Mas nós precisamos aprender a esperar, a confiar. Espera no Senhor. Anima-te. Anima-te, meus irmãos. Nós não podemos desanimar, não podemos ficar parados, ficar angustiados. Está difícil, eu sei, mas temos que se animar. Tanto nesse momento de pandemia pararam de orar, pararam de ler a Bíblia, pararam de estudar, pararam de ir à igreja, desanimaram. Mas nós precisamos se animar. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Anima-te. O Senhor, Ele vai te fortalecer. É Ele que te fortalece. É Ele que me fortalece. Espera, pois, no Senhor. E ele termina com esse verso. Espera no Senhor. Espera, meu irmão. Espera em Deus. A palavra do Senhor diz, né? O profeta Isaías dizendo para o povo de Israel. E essa palavra também vem para nós nos dias de hoje. Que o pensamento do Senhor para nós são pensamentos de paz e não de mal. Para dar a nós o fim que nós desejamos. O Senhor, certa feita, Jesus disse assim: se os pais, sendo maus, querem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai, dará bem ao que lhe pedirem. O Senhor tem bem, o Senhor tem bênção, o Senhor tem vitória, o Senhor tem conquista para nós. Mas nós precisamos confiar e esperar no Senhor, o momento do Senhor, da maneira do Senhor agir. Amém? Confie em Deus, espere em Deus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque somente dele vem a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa vitória. Um bom domingo a todos. Deus abençoe.